Hora de falar sobre o Corinthians, quero te explicar para quem o Corinthians deve. E antes de falar sobre isso, deixa eu só trazer uma atualização. A Justiça aprovou o regime centralizado de execuções sugerido pelo Corinthians. Dessa maneira, o plano vai permitir ao Timão quitar suas dívidas cíveis e trabalhistas utilizando 4% das receitas mensais recorrentes. Do que se trata? Bilheteria, TV, entre outras coisas. Então, 4% de tudo que for arrecadado no mês vai ser repassado para as questões de dívidas trabalhistas e cíveis. Outros 5% das vendas de atletas vão para um leilão reverso, com desconto mínimo de 30% para pagamento nos próximos 10 anos. Só para completar, agora sim te explicar para quem e quanto o Corinthians deve. A maior dívida do Timão hoje é com cíveis e trabalhistas. Dívidas cíveis e trabalhistas são 926 milhões de reais. Há outros 817 milhões com dívidas tributárias. Essa é a dívida que menos causa preocupação, até porque são dívidas a longo prazo, para completar mais 677 milhões de reais com o financiamento da Neoquímica Arena. O estádio corintiano foi alvo de uma grande vaquinha virtual. Imaginava-se, pelo menos por parte de torcedores, que o Corinthians teria a capacidade de quitar esse financiamento. Até agora, quase 40 milhões arrecadados, que garantiram uma pequena economia, mas a dívida segue bastante alta. E você, o que pensa sobre o Corinthians? E tudo que eu contei, já uso espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians com informação exclusiva. Igor Coronado não tem rendido como se imaginava e tem um custo bem alto, 2 milhões de reais por mês. Mas, além disso, e aqui vem a informação exclusiva, ele tem na comissão técnica alguém que não morre de amores por ele. Eu me refiro a Emiliano Dias, filho do Ramon Dias, o treinador do Timão, e alguém super importante na estrutura e na comissão técnica alvinegra. O Emiliano Dias não manda, mas tem enorme voz dentro da comissão técnica. É o cara que mais interfere e influencia seu pai. E a relação do Coronado com o Emiliano não é boa por conta de aspectos apenas futebolísticos. Não houve uma treta, uma discussão, uma questão envolvendo ambos. É que o Emiliano entende que o Igor Coronado entrega pouco no momento sem bola e não combate. Aquele meia atacante do modo antigo, que gosta de jogar muito com a bola, mas que tem pouca transpiração sem ela. E nem fui eu que notei, uma pessoa do Corinthians que me fez essa revelação em relação às diferenças entre Coronado e Emiliano, lembrou, até pediu para que eu assistisse a comemoração do gol do Coronado contra o Fortaleza. Você deve fazer o mesmo exercício. Depois busca aí no YouTube, gol do Coronado contra o Fortaleza no jogo válido pelas quartas de final da Sul-Americana do ano passado. Corinthians vence o Fortaleza por 2-0 no Castelão. Primeiro gol da partida é marcado justamente pelo Coronado. Na comemoração todo mundo super contente, mas uma imagem mostra o Ramon Dias, outros auxiliares festejando e no banco de reservas o Emiliano Dias com cara de poucos amigos. A partir daí, dentro do Corinthians, ficou muito clara essa diferença entre o auxiliar técnico, que tem bastante moral interna, com relação ao meio-campista. Coronado, que na atual temporada soma 13 jogos e apenas 2 gols marcados, foi titular na vitória contra o Vasco por 3-0, mas não foi utilizado no duelo contra o América de Cali, partida em que o Corinthians preservou alguns dos seus titulares. Na temporada passada, sua primeira com a camisa corintiana, Coronado disputou 45 jogos com 4 gols e 5 assistências. Para falar sobre o Corinthians, você sabia que o Timão teve seu contrato com a Nike prorrogado? Com um detalhe importante, essa extensão do vínculo até dezembro de 2029 foi a contragosto do presidente Augusto Melo. A Nike fez valer uma cláusula que permitia a ela a renovação automática desse acordo de fornecimento de material esportivo. A Nike é a mais antiga parceira do Corinthians. O Timão, na temporada passada, batalhava por um belo reajuste nos valores, por entender que a Nike banca muito menos ao Corinthians do que a Adidas paga ao Flamengo. Pois bem, a Nike, baseada no que já estava previsto no contrato, acresceu pequenas coisinhas e vai seguir mantendo um pagamento de 6 milhões e 200 mil dólares por ano como remuneração fixa, além de um aumento de 25% no repasse do valor líquido das vendas. Existem uma série de bônus atrelados a título e descontos em caso de desempenho ruim do time relacionado à parte esportiva. Corinthians e Nike que também discutem uma série de taxas que o Timão tem a pagar para a fornecedora de material esportivo.
Até por conta dessa situação que eu acabei de contar, o Corinthians notificou a Nike que não considera essa renovação de contrato legal. E a justificativa se dá porque a Fisia, que é a representante legal da Nike, é que teria levado adiante essa extensão do acordo. A estratégia do Corinthians é tentar anular a renovação do contrato. A questão vai parar na justiça, porque tanto a Nike quanto a Fisia já disseram que não há nada equivocado ou errado entre as partes. Só para completar o noticiário corintiano, o Timão empatou em 1-1 contra o América de Cali na noite dessa terça-feira, na Colômbia. O Corinthians sai perdendo e chega ao gol do empate em finalização de Mateuzinho, que desvia no adversário. O resultado não é dos melhores, mas pelo menos mantém o Corinthians vivo na briga pela classificação para a próxima fase. Em caso de derrota, o Corinthians poderia ver o Huracan e a América de Cali com 6 pontos e a chance de classificação bastante distante. E você, corintiano, que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal para falar sobre o Corinthians e uma estratégia arriscada em relação aos 7 jogadores cujos contratos se encerram até dezembro. O caso mais grave é do Giovani, atacante revelado na base, cujo vínculo se encerra em julho. Importante dizer que o Giovani até atua um pouquinho na base, mas ele não era da base do Corinthians, ele foi comprado do Capivariano. E não houve acerto em relação ao contrato do Giovani. O Corinthians fez algumas propostas, as ofertas foram recusadas. O Giovani chegou a ser afastado recentemente, voltou a atuar no time principal, mas é o que tudo indica, deixará o Timão sem custos. Outros 6 jogadores têm contrato até dezembro. São eles Maicon, Thales Magno, Romero, Gustavo Henrique, Angeleri e Matheus Bidu. Desses, Maicon, Thales Magno e Angeleri têm contratos com outros clubes e estão emprestados. Então, seriam negociações à parte. Já Romero, Gustavo Henrique e Matheus Bidu dependem do Corinthians, de o Timão procurá-los para anunciar ou demonstrar a intenção da extensão dos vínculos. Mas Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol do Corinthians, afirmou o seguinte, abre aspas, ainda não iniciamos as tratativas das contratações ainda não iniciamos as tratativas dos contratos que estão por vencer. Não é o momento ainda de conversar sobre isso. Nem os atletas ainda estão preocupados, afinal de contas, estamos no segundo jogo do Brasileiro. Então, tem muita coisa pela frente, fecha aspas. A saideira sobre o Corinthians, o Atlético Paranaense acionou a Justiça do Paraná para cobrar 12 milhões e 300 mil do Timão pela compra de Alex Santana, tudo porque 2 parcelas de 900 mil euros cada não foram quitadas, parcelas de janeiro e fevereiro. O valor já inclui juros e multa correspondente ao não pagamento. Para falar sobre o Corinthians, repercutindo uma informação do meu amigo Samir Carvalho, setorista do Corinthians, ele afirma que o Timão está negociando com 3 medalhões, um zagueiro, um meio-campista e um ponta, para que eles se tornem reforços na metade do ano. Confesso que fiquei surpreso com a notícia e fui confirmar com as minhas fontes, que imaginam que nesse caso sejam diferentes da do Samir. O que eu ouvi é de que a condição financeira do Corinthians não permite investimentos, nem em atletas livres, muito menos em atletas com a necessidade de aquisição de direitos econômicos. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras. Segundo essa minha fonte, a imprensa não tem a mínima ideia de quão problemático tem sido gerar e levar o Corinthians adiante com tantas contas a pagar e com uma arrecadação bem menor do que aquela que se imaginava. Até por isso, só devem chegar reforços para substituir atletas negociados. Vamos imaginar que o Bidon seja vendido, operação de 20 milhões de euros. Uma pequena parte dessa grana pode ser reutilizada na contratação de um substituto por Bidon. Yuri Alberto sai, vai jogar na Inglaterra, a gente está supondo alguma negociação para metade do ano. Com uma pequena receita da venda do Yuri Alberto, o Corinthians poderia pensar na contratação de atletas. Mas, se não sair ninguém, o Corinthians assegura, pelo menos essa é a minha fonte importante e próxima ao presidente Augusto Melo, que não existirão reforços. E essa posição é reforçada pelas janelas de janeiro e essa atual. O Corinthians não teve capacidade financeira de buscar contratações. É óbvio que existe o interesse, é óbvio que existe uma movimentação, o Fabinho Soldado e o pessoal do Scout está de olho em alternativas, mas a falta de recursos tem impedido que o Corinthians seja mais presente na janela de contratações. E o fato de o Corinthians ter um time campeão paulista gera
internamente a expectativa de que o time é capaz de brigar por outros títulos, mesmo sem outros reforços. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.